Espero que você tenha assistido a aula gravada, quem não está acompanhando. Mas estou vendo a Clédia, Luciana, deixa eu ver. A Luciana está aqui também, Luciene está aqui, Jorge, Giane, o pessoal está chegando. E eu já vou iniciando a revisão, esperando durante a revisão que o pessoal restante chegue. Se não, estão acompanhando aí gravado, que eu sei que o pessoal está pegando pelo link também. Vamos lá, meu povo! Aula de gramática, porque nós estamos quase finalizando nosso módulo de gramática. Começamos com a aula de vírgula. Então, se você perdeu as aulas de vírgula, saiba que está perdendo conteúdo que cai o tempo todo nos concursos. Nossa queridíssima vírgula. E hoje nós vamos para a temida. Ela, a temidíssima. Tu perdeu, Luciene? Pega o link, corre com o Edinaldo pegar o link. Quem perdeu essa aula de vírgula, que foram maravilhosas. Acho que foram 2 ou 3 aulas, 2 ou 3 dias, de 1h30 cada, falando sobre a nossa queridíssima vírgula. Quem perdeu a vírgula, volta para o comecinho dessas aulas. Acho que foram 2 ou 3, falando de vírgula. Nunca mais vai errar vírgula na vida, tá bom? Eita, para a Mayara cobrando a caixa de bombom. Mulher, não sei se o Edinaldo já contou para vocês. Eu fico com medo de contar as coisas, né? E atropelar é o rito de quem tem que passar. Mas deixa eu contar o babado para vocês. Nós vamos ter aula presencial, eu estou sabendo. Não sei se o Edinaldo já deu comentou com vocês. Nossas aulas presenciais em breve, muito em breve, já vão começar a acontecer. Já soube que tem aula final de semana para quem pode no final de semana, vai ter aula na semana para quem pode durante a semana, mas não vou contar muita coisa não, vou deixar o Edinaldo contar as novidades depois para vocês, tá bom? Mas nós vamos finalizando o conteúdo por aqui. Quem está assistindo ao vivo, assiste ao vivo. Quem está assistindo gravada, assiste gravada. E logo em breve, um pouquinho do formato das nossas aulas vai mudar para que a gente possa contemplar todo mundo, porque um passarinho me contou, não vou dizer quem foi, um passarinho me contou, não vou dizer quem foi, que o edital tá batendo na porta, olha. Toque, 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 vou sair, vou sair, vou sair, o edital tá dizendo, e minha gente vai ser babado, viu? Passarinho me contou que a quantidade de vagas tá babado. Já tá rolando até lista aí, a Mayara já disse, tá rolando até a lista que foi aprovada na Câmara dos Vereadores com a quantidade de cargos e vagas. Eu fiquei passado. E é por isso que a gente não pode parar, por isso que a gente não pode vacilar. Vamos lá, meus queridos, estamos no módulo ortografia. Já vimos vírgula e hoje nós vamos para a temida rainha crase. Isto mesmo, crase. É o tópico da aula de hoje que nós vamos começar, evidentemente não vai dar para terminar. Então, na aula de hoje, a gente vai se voltar totalmente para o conteúdo de crase, não tem questão hoje. Hoje é a teoria que a gente precisa para aprender a como usar a crase. E aí, na aula de amanhã e na da semana que vem, a gente vai responder inúmeras questões a respeito da utilização da crase, tá bom? Vem comigo que hoje é dia de crase, bebê. Deixa eu ver se a Luciane está falando e eu não estou ouvindo, Luciane. Deixa eu aumentar. Não sei por que eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se aqui eu estou sem som. Tu falou, Luciane? Foi sem querer. Falou mesmo, foi. Eu não estou te ouvindo, não, mulher. Não sei se é o meu problema de som aqui. Acho que não foi, não, né? Deve ter sido sem querer. Vamos lá. Minha gente, deixa eu abrir logo minha telinha para vocês. Por falar em crase, vocês já receberam a apostila de número 13? Já foi disponibilizada na segunda-feira, antes de ontem. Quem já imprimiu, que gosta de ficar com ela impressa, ótimo. Quem não, já está com a versão digital. E quem nem está com a versão digital e nem está com a versão impressa, abre o caderno e copia. Não tem uma coisa melhor de ajudar o nosso cérebro a aprender do que copiar conteúdo. A gente vai falando, vai ouvindo e vai copiando, também ajuda bastante no processo de aprendizagem. Eu, por exemplo, o Euclid, gosto de aprender muito ouvindo, mas quando eu escrevo, eu tenho a impressão de que eu consigo sistematizar de maneira melhor as regras. Então, a lista número 13 já está disponível, tá bom? E é ela que está aparecendo, inclusive, agora na tela de vocês. Nosso material lindíssimo já está na tela de vocês. E aí nós vamos estudar nossa queridíssima crase. Tá dando para ver na tela direitinho, minha gente? Vocês estão dando ok.
Se tiver, Fabiana, boa tarde, tentando mais um pessoal aí que eu não estou vendo. Fabiana, Jorge, tentando um pessoalzinho legal aí, tá? Vamos lá. Eu acho que agora o povo vai começar a voltar pro cursinho. Quem estava assistindo aula de vez em quando, agora que viu a quantidade de cargos, o povo vai começar no desespero a voltar, né, Mayara? Vai começar. Eu gosto, boa tarde, Fabiana. Eu gosto é de bochicho grande, eu gosto é de gente chegando. Vamos lá. Para a gente aprender crase, a gente vai ter que voltar 2 casinhas em relação aos conteúdos que nós estudamos no mês retrasado, quando nós estudamos sintaxe. Isso mesmo. Nós estudamos que existe uma organização naquilo que eu digo. É raro alguém chegar dizendo, bolo hoje comi eu. A gente utiliza quase sempre uma sintaxe. A gente utiliza quase sempre uma organização das frases e da oração, bebê. Então, no geral, a gente diz assim, eu comi bolo hoje. Boa tarde, Jamerson chegou também. O povo está chegando, estou me animando. Maísa, mulher, estava sumida. Maísa já está aqui também chegando. Olha o povo chegando, olha o povo chegando. Então, bebê, preste atenção aí do lado daí que você está da tela. A língua portuguesa tem uma organização. E tem um negócio que a gente falou rapidamente quando estudamos sintaxe, que existe uma coisa que a gente chama de regência na língua. Olha o nome da palavra. Regência. Então, para aprender crase, eu preciso entender primeiro o que é regência. E para entender o que é regência, a gente vai pensar naquela ópera que a gente nunca assistiu. Aquele musical que eu nunca fui, que tem um regente. Vamos pensar no coral da igreja. Algumas igrejas. Boa tarde, Clarisaldo. Vamos pensar no coral da igreja. Os bons corais de igreja, de grupos de canto, tem um regente que a gente também chama de maestro. Eu dançando aqui, igual o regente faz, igual o maestro faz. Ó, para entender crase, eu tenho que entender que na oração tem uma regência, tem um maestro. Então, tem palavras, quando eu escrevo ou leio, que elas regem, elas fazem assim, ó. Quando eu aparecer, eu vou reger a organização. Vou dar um exemplo para quem não está entendendo nada. Obrigado, Maísa. Deus abençoe. Obrigadão. Vou dar um exemplo para quem não está entendendo nada. Eu tenho aluno, quem aí é professor vai saber bem que essa frase incomoda sua aula 10 vezes no dia. Professor, posso ir no banheiro? Professor, posso ir no banheiro? Aí eu digo assim, meu amor, se você for no banheiro, você vai subir nele na parede e vai sair viajando com ele. Porque você não quer ir no banheiro, você quer ir ao banheiro. Porque quem vai, vai a algum lugar. Isso é o que a gente chama de regência. A partir do momento que eu uso o verbo ir, a partir do momento que eu uso o verbo vou, tem horas que eu posso usar vou ao, e tem horas que eu posso usar vou no. Por exemplo, quando eu digo, eu vou no meu carro. Aí a regência diz que eu vou entrar nele e esse carro vai me levar a algum lugar. Mas quando eu vou no sentido de ir, quem vai, vai a algum lugar. E é isso que a gente chama de regência. Eu só vou entender crase quando eu entender que tem termos, como o termo ir, o termo vou, que pede e organiza como a palavra vai aparecer, se vai ter uma preposição ali, ou se não vai ter depois dessa palavra que está regendo a oração. Então, na apostila de vocês, exatamente, Mayara. Quando eu digo vou no banheiro, é como se eu estivesse dizendo que eu vou subir na parede do banheiro e que ele vai me levar para algum lugar.
Quem vai, vai ao banheiro. É por isso que é muito chique a pessoa dizer assim, eu vou à praia, porque quem vai, vai a algum lugar. A pessoa diz assim, eu vou na praia. Quebrou a regência. Então, para aprender a usar crase, que é a temidíssima, que aparece o tempo todo nos concursos, independente de qual é a banca, de qual é a metodologia, crase é um dos conteúdos que mais cai de gramática. A aula de hoje é importantíssima para a sua aprovação. Em qualquer concurso, de qualquer cargo, de qualquer nível, vai ter sempre uma danadinha de uma crase para lhe azucrinar. E nós vamos sair da aula hoje, sem dúvidas e sem medos, de onde nasce a crase. Posso começar a brincadeira, corações? Aí eu vou agora para a apostila, tá bom? Vai acompanhando daí. Antes de estudarmos as regras referentes ao uso de crase, a gente vai ter que retomar algumas noções de regência verbal e regência nominal. Assim, será muito mais fácil notar quando a gente precisa ou não usar a crase. Vamos relembrar rapidinho o que é regência. Quando eu digo o candidato realizou, quem realiza, realiza algo que foi a prova. Quando eu digo o candidato duvidou, aí quem duvida, duvida de algo. Aí eu digo, ele duvidou do resultado, que é o de, porque quem duvida, duvida de algo, mas o O do gabarito. De mais O se transformou em do. Número 3, está aí na apostila, acompanha. Na telinha de vocês. O candidato enviou recursos. Aí eu vou chamar a atenção, ó, para cá. Agora começou a brincadeira da crase. Até aí, então, não tinha aparecido crase. Vai aparecer agora. Chega, número 3, está aqui na sua tela. O candidato enviou recursos à banca examinadora. Meu amor, quem envia, envia algo. Envia algo a alguém. É por isso que você tem um A com crase aí. Porque não existe um A só. Faça a pergunta, olhando para o número 3. Quem envia, envia algo a alguém. Esse A está aqui numa banca. Só que banca é um substantivo feminino. E na língua portuguesa, sempre que o substantivo feminino aparece, antes dele tem que ter uma letra A. A menina, a boneca, a escola, a banca, a carteira, a bolsa, ou A sempre do lado da palavra feminina. Então a gente teria um problema se não tivesse crase, porque na verdade, quase sempre a crase vai ser a união de um A que o verbo me pediu, quem envia, envia algo a alguém, mais o A que acompanha a palavra feminina. Aí, para eu não escrever o candidato enviou recursos à banca, a gente vai promover o casamento desse A primeiro, que o verbo pediu e a gente chama de preposição, com o A de banca, que acompanha sempre a palavra feminina, e é aí que nasce o que a gente chama de crase. Ou seja, a crase não cai de cabeça para assim do céu, caiu assim de cabeça no texto. Ela cai porque ela é uma exigência que você tenha duas letras As ali. Uma que o verbo pediu, uma que o nome feminino pediu. É assim que nasce crase, minha gente. Do que a gente chama de regência. Tem palavras que, quando elas aparecem, elas vão pedir uma letra A de preposição. Tem palavras que, quando elas aparecem, porque são substantivo feminino, um nome feminino, vai precisar aparecer letra A também. Pegou o lance? Então, tem casos, professor, como é que eu vou saber quando precisa de um A ou não? Pergunta ao verbo. Você não precisa decorar nada, você vai perguntar ao verbo. Você vai perguntar assim: quem vai, vai, e o verbo lhe responde, vai a. Quem enviou, envia algo a alguém. Então, é aí que nasce o que a gente chama de regência. Essa sintonia desse A nascendo,
Eu tenho que perceber quando eu pergunto ao nome. Nome, você precisa disso de quê? Quem come, come algo. Então não precisou de A. Quem envia, envia algo a alguém. Então precisou de A. Então a regência é esse poder que uma palavra tem de quando ela entra na frase, ela entra na oração, ela exigir que apareça uma letra A. É isso que nós chamamos de regência. Então, quem pode pedir essa letra A? Um verbo, ou, como está aqui na apostila, um nome. Chega, meu Deus, que mexer aqui mudou o tamanho de tudo. Deixa eu voltar aqui. Ah, professor, eu estou sem apostila. Abra o caderno aí, pelo amor de Deus, e copia. Vamos lá. Na regência nominal, também tem textos que também tem nomes que, além de verbos, vão pedir alguma coisa. Você leu o texto? Ou eu poderia dizer, você fez uma boa leitura do texto? Quem fez, fez algo que foi uma boa leitura. Uma boa leitura de quê? Porque quem faz uma leitura de algo. Olha o de aí. Só que esse algo foi um texto que é masculino, vai ser o O. Então, o de mais O vai se transformar em do. Então, o que eu quero que você entenda, antes de falar de crase, porque a gente ainda nem chegou em crase, é que na estrutura de um texto, tem palavras que pedem algumas preposições. Tem palavras que regem, a gente chama de regente, ó. Não tem um cara que está regendo a música, o maestro, ele faz assim, ó. E ele rege como as outras coisas vão aparecer, como cada instrumento vai aparecer. Então, tem termos na oração que são regentes, e eles regem quem vai aparecer. Como é que eu vou saber, professor, qual é o termo regente? Pergunta a ele, e ele sempre vai ter a possibilidade, esse termo, essa palavra, de lhe explicar se ele é regente e quem ele está pedindo. Agora eu vou descer um pouquinho mais na apostila. A partir desse princípio de entender que tem num texto palavras que pedem alguma coisa, a gente chega no princípio geral de regência nominal. E pensando nesse princípio geral, a gente vai pensar na estrutura da crase. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção, essa imagem que está aparecendo na sua tela, é extremamente importante que você entenda essa imagenzinha que está aparecendo na sua tela. Por que, professor, é extremamente importante? Por que é extremamente importante? Porque é através dessa imagem que nós temos o princípio geral de quando usar crase. Tá bom? Do lado esquerdo, só vai poder ter crase. Olha para mim, concentra. Concentra aí, olha para mim. Só vai poder ter crase quando um verbo pedir um A. E quando, depois desse verbo, aparecer um nome feminino. Espera aí, olha para mim. Quer dizer, professor, que para ter crase, o primeiro princípio é que tenha um verbo que pedir um A. É. E depois tem que ter uma palavra feminina. Com isso, alguns concursos, alguns cursinhos de concurso já iniciam os macetes. Qual é o macete? Se eu tiver dúvida se tem crase ou não, eu vou olhar a palavra que veio depois dessa minha dúvida. Se for uma palavra masculina, eu nunca posso botar crase. Porque a crase só combina com coisa feminina. Crase só combina com palavra feminina, nunca masculina. Então vai ser sempre a mulher, a menina, a caneta, a casa, a fulana. Crase só combina com o nome feminino. Essa é a primeira regra e o primeiro princípio. Tanto é que quando não é um nome feminino, o A muda. Vou escrever um exemplo para você assim, ó. Aqui embaixo. Deixa eu escrever aqui, porque depois fica mais fácil para enviar para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Se eu disser vou ao banheiro.
Por que que eu não posso colocar uma crase aqui? No vou ao banheiro. Deixa eu aumentar para ficar bonitinho para você ver aí. Por que eu não posso colocar uma crase? Porque eu vou fazer uma pergunta. Vou precisa de quê? Chega, meu Deus. Precisa de quê? Esse teclado está tirando onda. Aí eu vou perguntar ao próprio vou. Vou, você precisa de quê? Aí ele diz, quem precisa, quer dizer, quem vai a algum lugar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Quem vai a algum lugar. Então, a gente precisa, ó, desse A aqui. Quem vai a algum lugar. Depois, eu vou olhar a palavra que veio depois desse vai. Só que a palavra que veio depois foi banheiro. Se a palavra que veio depois foi banheiro, não pode ter crase. Porque banheiro é uma palavra masculina. É o nome de um lugar, o nome de um cômodo masculino. Então, eu não vou botar mais um A, eu vou botar quem? Eu vou botar um O. Por isso que esse ao tá aqui, ó. Ele não caiu de paraquedas, tudo na língua tem explicação, é igual a matemática. Tem uma explicação, tem uma lógica por trás desse nascimento. O vou vai a. Tá aqui o azinho, ó. E o O vem da palavra banheiro, que é masculina, e precisa de uma letra O. Aí a Clédia perguntou, tem alguma exceção, Clédia? Se tratando de substantivo, não. Se tratando de substantivo, de nome de lugares, de coisas, de pessoas, nunca vai haver crase para um substantivo masculino. Não tem exceção para isso. Olha como é bom. Se você aprender a regra, não tem exceção. Então, a primeira regra para a crase é o seguinte. Vai comigo, concentra aqui. Primeira regra. Para ter que estar na apostila, tá? Para ter crase, eu vou ter que ter um verbo, aqui, ó, que pede a, e depois uma palavra feminina. Tranquilinho, minha gente? Tranquilinho? Aí a banca pergunta isso? Pergunta, cai sempre. Vamos para a segunda regra. Vamos para a segunda regra. As pessoas sempre ficam muito em dúvida quando aparece o aquele, aquela ou aquilo. Se tem crase ou não tem. O povo chega, se treme, olha. Olha como é que o povo fica. Porque não sabe se aquele, aquela ou aquilo tem crase. E a regra é a mesma, minha gente. Aquele não tem crase. A palavra aquele menino é lindo. Não tem crase. Aquela menina é linda. Não tem crase. Aquilo que está na sala é meu. Pegou o lance? Aquilo que está na sala é meu. Não tem crase. Mas qual é o lance? Qual é o lance? Qual é o lance? Presta atenção. Quando eu começo uma oração com aquele, aquela ou aquilo, realmente não tem crase, porque só tem um A, que é o que veio iniciando a palavra. Agora imagine que eu estou escrevendo aqui. Agora imagine que eu estou escrevendo aqui embaixo, ó. Me referi àquela professora que mora em Lagoa da Canoa. Eu acabei de dizer que a palavra aquela nunca tem crase sozinha. E realmente não tem. E realmente não tem. Mas olha o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu aqui. Quando eu digo que eu me refiro sempre a alguém. Quem se refere a alguém. Aí esse a vai parar aqui, ó, do lado do aquela. Ele está escondidinho aqui.
E logo depois, qual foi a palavra que apareceu? Aquela. Então, nesse caso, vai nascer uma crase, não por causa da palavra aquela, mas porque antes apareceu um verbo que pede uma letra A. Aí olha como ia ficar feio. O aquele é a mesma coisa, viu, Mayara? Olha como ia ficar feio. Me referi a aquele. E aparecer o que a gente chama de a pessoa é gaga, é? Me referi a aquele. Aí o que é que a língua diz? Você vai fazer uma contração, você vai fazer uma união entre o referir a e aquela, e agora sim vai nascer uma crase para a palavra aquela. Não porque a palavra aquela tem crase, mas porque aconteceu um fenômeno aqui do encontro de um a preposição com um a que inicia a palavra aquela. Aí a gente tem que dizer me referir àquela professora que mora em Lagoa da Canoa. Agora sim, a crase apareceu. Não por causa da palavra aquela, mas por causa da existência de dois as, um do lado do outro, uma preposição e um que inicia o pronome. Isso acontece também, Mayara, com a palavra aquele, se aparecer um verbo que está pedindo uma letra A. Aí a Marilene trouxe, acho que era a resposta da pergunta da Clédia, né? Se tinha alguma exceção. A Marilene trouxe um exemplo de um caso que acontece crase antes de nome masculino. Mas é bom marcar, Marilene, que quando você pega assim, esse fez um gol a Neymar, você não tem aí a crase por causa do nome Neymar. Você tem a crase por outra regra que a gente vai aprender lá na frente, que é uma palavra implícita que está antes do Neymar. Ela não aparece, mas ela está implícita, que é a palavra o Marcelo também colocou aqui, a moda. Então a crase só existe, a gente nem disse que é por causa da palavra masculina, que não é. É porque você tem uma palavra feminina de modo, uma locução de modo, que está inserida antes do Neymar, só que invisível. A gente vai chegar nesse ponto lá na frente, mas ela não quebra e não contraria o princípio que a gente trouxe aqui. A primeira regra de crase é que tem sempre um verbo que pede um a e sempre um substantivo feminino. Essa é a primeira. Tá bom? Então anota aí, primeira regra, quer dizer, eu que vou anotar para vocês anotarem aí, né? Primeira regra do uso de crase. Primeira regra. Verbo que pede a seguido de substantivo feminino que também pede o a. Tranquilo até aqui, minha gente? Essa é a primeiríssima regra. Se está tranquilo, dá aí um joinha para eu saber que está tudo bem, que eu posso seguir, viu, minha gente? Só dá para seguir se todo mundo estiver pegando. Então, acho que tá, ó. O negócio tá andando, então. Aí, nessa mesma listinha desses macetes aqui, nós já temos assim. Se for um nome, se for um nome que pede um A, e depois um substantivo que pede um A, também vai ter crase. Se eu disser assim, deixa eu ver, Edinaldo, Edinaldo não é acessível às alunas do cursinho. Já pensou? Edinaldo não é acessível. Estou brincando, o Edinaldo não tem uma pessoa mais acessível no mundo que Edinaldo. Ó, Edinaldo não é acessível. Aí já não vai ser mais um verbo que está pedindo, é a palavra, o nome acessível, que é um nome, uma característica. Quando eu digo Edinaldo não é mais acessível, quem não é acessível a. Então eu vou colocar o azinho lá. E as alunas é a palavra que veio depois. Então aqui vai ter um as acraseado. Pegou o lance, minha gente? A mesma coisa acontece com a palavra a qual. A palavra qual não tem crase.
Mas, se ela aparecer perto de um verbo ou de um nome que já pediu letra A, então, logo em seguida, o a qual vai ter crase. Porque o a qual já tinha um A e se juntou a um verbo ou a um nome que pede A. Então, minha gente, se você conseguir internalizar essa história do verbo que pediu A e do nome que pediu um A, ou que já tinha um A, você consegue resolver 60% das questões que podem cair no concurso. Juro a você. A gente vai ver isso nos exercícios quando a gente for fazer amanhã as questões. Se você conseguir entender essa tabelinha que está na sua tela agora, você já consegue responder 60% do que a questão puder lhe cobrar de crase. Pegou o lance, minha gente? Tá tranquilo, né? Você... Oi, deixa eu baixar aqui, Luciane, que chega... Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Porque, assim, antes eu achava que antes do verbo não poderia usar crase. Mas nesse caso aí, que a gente falou, é tipo assim, para ter a crase, vou olhar se o verbo pede, né? Isso. Primeiro se o verbo pediu, e se Pede. depois do verbo vem um nome feminino. Aí, se depois do verbo tiver um nome feminino, aí vai ter crase, antes do verbo. Se por Isso. acaso não for, aí não vai ter crase, não é isso? Se for um nome masculino, não pode ter crase. E se for um verbo, depois de outro verbo, também não pode ter crase. Eu acho Porque que era isso que você estava lembrando, Luciene. eu acho que é porque senão esse assunto é complicado. Mas deixar ficar mais fácil ainda. Vamos pensar esquerda e direita. Esquerda, essa minha mão esquerda. Não sei se está aparecendo aí para vocês esquerda, mas eu estou com a mão esquerda levantada. Esquerda e direita. Aqui tem que ser um verbo, aqui tem que ser um substantivo feminino. No meio pode ser crase. Se aqui for um verbo e aqui for um verbo, não pode ter crase. Se aqui for um verbo e aqui uma palavra masculina, na minha cabeça não pode ter crase. Vamos dizer que aqui é o azinho, a minha cabeça é o azinho que você está em dúvida. Se tem crase ou não tem. Aí você vai ter que testar. A esquerda é um verbo, pediu a, beleza. É um nome feminino, a minha cabeça é uma crase. Entendi. Se na esquerda for um verbo e aqui for um verbo, não pode ter crase. Se aqui for um verbo e aqui um nome masculino, não, minha cabeça não pode ser uma crase. Pegou, Luciene? Acho que sim. É fácil, é só ir repetindo para você mesmo. 10 vezes, até você aprender. De novo, verbo pediu a, e aqui é a palavra feminina, minha cabeça pode ser uma crase. Verbo pediu a, aqui é outro verbo, não pode ser crase. Verbo pediu a, aqui é nome masculino, minha cabeça nunca vai ser crase. Pegou o lance? Acho que tá indo, né? Acho Daqui a que pouco a gente vai aprimorando com o exercício. sei. Beleza? Vamos embora. Aí, essa é a primeira regra. Tem outra regra aqui, que é a do aquele. A gente chama isso de pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo, ao qual, a qual. Nunca tem crase. A não ser que aqui seja o aquele e antes tinha um verbo que pediu a. Aí o verbo pediu a, chegou o a aqui na minha cabeça. A minha cabeça é o a. Aqui tem, o verbo pediu a, tá aqui já o a. E eu botei a palavra aquele, aí ficou um a e a outra palavra começando aquele. Esse a do aquele vai se juntar com o a da minha cabeça, que foi o verbo que pediu, e eu formo a crase. Pegou o lance? Isso serve para aquele, para aquela, para aquilo, que nunca vai ter crase na língua portuguesa, a não ser que venha do lado de um verbo que pediu a letra A. Vamos fazendo os exercícios, adiantando, e não se preocupe, porque eu só vou sair de crase quando ninguém que está fazendo o nosso cursinho tiver mais dúvida de crase, eu prometo. A não ser que você não queira aprender, mas se quiser vir comigo, tirar a dúvida, perguntar, quando ficar com dúvida, a gente nunca mais erra uma questão de crase. E crase geralmente assassina concurso, viu? O povo é povo para errar. Vamos embora. Aí eu posso chegar em algumas conclusões, tá aí na apostila, né? Vamos lá. A gente não ficar tão feliz de aprender crase. A gente vai aprender crase. Eita, estamos batendo recorde de público hoje, né, minha gente?
Olha a galera que está por aqui hoje. Chega, meu Deus. Edinaldo, o que é que um pré-edital... Edinaldo está sem microfone, né? O que é que um pré-edital, à beira de sair, de ser liberado, não faz? Porque, meu filho, olha o tanto de gente que aqui hoje. Eita! Teve, Marcelo, nas nossas aulas à noite, a gente tinha um número muito maior, né? Mas eu soube, como eu disse agora, ainda agora, né? Não vou te entregar o ouro, porque quem vai contar para vocês é o Edinaldo depois, que parece que vão ter umas aulas presenciais aí para a gente se encontrar, o calor humano, tirar dúvida olho no olho, olhando um para o outro. Parece que muito em breve a gente já vai se encontrar pessoalmente. Não queria dizer não, viu? Maísa, mulher, tu abriu tua câmera. Fecha aí, mulher. A gente não vê o que não deve, Maísa. Ai. Vamos embora. Não, professor, eu tô aqui, eu tô ocupada fazendo um monte de coisa, mas estou ouvindo a aula. Mas tá ouvindo tudo, né? É o importante, Estou mas. em casa, estou ouvindo a aula, porque eu estava trabalhando esses dias, mas Ah, eu peguei as suas aulas depois, mas mas tá nunca é, coisa professor. gravada. A gravada, mas nunca é, como assim, ao vivo. Tudo certo, então. Vamos embora. Vamos lá. Aí o que é que eu posso chegar de conclusão na apostila 13, que eu coloquei aqui para a gente chegar a algumas conclusões. Assim, quando um verbo ou um nome exigir o a, assim, quando o verbo ou um nome exigir o a e o substantivo depois dele começar com a também, haverá crase. Além disso, se o verbo pedir o a e logo depois dele aparecer aquele, aquela, aquilo e a qual, também vai ter crase. Vamos para a prática. Eu não gosto de estar com muita teoria, não. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Olha aí aparecendo alguns exemplos mostrando como é que a crase acontece. Devagarzinho. Vou com rapidez, não. Vou devagarzinho para não deixar ninguém para trás. Quando eu digo obedeço à lei, quem obedece, vou colocar aqui bem desenhadinho, quem obedece, vírgula, obedece a algo. Ó, a, quem obedece, obedece a. Eu não preciso nem pensar, é eu perguntando, o próprio verbo já me responde. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Aí agora eu vou olhar quem foi que foi obedecido. Lei. Lei é uma palavra feminina. Se lei é uma palavra feminina, ela também exige que tenha um A do lado dela. Só que aí a gente tem um problema, que agora a gente tem dois As. Quem obedece, obedece a, e o A de lei. Que lei é uma palavra feminina, pede sempre uma letra A. Então, aquilo que eu estava lhe dizendo, acho que era a Luciene, né, que estava respondendo. Quem obedece, obedece a. Tá aqui o A. E lei é uma palavra feminina que também pede um A. A gente tem um problema, vamos ter dois As. Obedeço a lei. Olha que feio. Aí o que é que a língua diz? Junte os dois As. Um do obedece, que quem obedece, obedece a algo ou a alguém, com o A de lei, e nasce então a nossa crase. Tá tranquilo, minha gente? Com o exemplo 1. Tá Um, tranquilo? deu, um dá para entender. Deu. Vamos para o segundo agora? Veja que se eu colocar tirar a lei no número 2 e colocar código, código é uma palavra feminina? Não. É Mas masculina. Então não tem como ter crase. Olha como a regência mudou. Como aqui é uma palavra masculina, eu continuo tendo A. Quem foi que pediu A? Vou até deixar bem bonitinho aqui, ó, desenhadinho. Quem pediu A, o obedeço. Quem pediu O, código. Aí eu não posso colocar crase, porque só tem uma letra A, que é do obedeço. Veja que é o mesmo obedeço do número 1. Só que agora não tem como ter crase, porque você não tem duas letras As. Você tem um A e um O, a gente forma então uma preposição que a gente chama de ao. Pegou o lance, Luciene? sim. Vamos lá. Estou Aí, pegando. oi, Luciene, pode falar. Ficar em casa. Estou pegando.
Tá pegando? Muito bem. Número 3. Tenho aversão à atividade manual. Professor, o que é aversão? O que é que significa? Tenho nojo, eu tenho repulsa. Quem tem aversão a algo. Então, você já tem um A. Eu vou até, deixa eu esconder ele aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio para facilitar, ó. Quem tem aversão a. Só que atividade é uma palavra feminina. Então, eu teria um problema na hora de ler isso. Eu teria que ler, tenho aversão a atividade. Para não acontecer esse fenômeno, a gente junta o a preposição com o a de atividade e forma a belíssima crase. Deixa eu destacar aqui também para ficar mais fácil de você entender. Minha gente, eu não sei se roda bem esse modelo que eu estou fazendo agora, mas todas essas observações que eu estou fazendo, desde a semana passada, eu estou pedindo para o Edinaldo mandar a mesma apostila, só que com as marcações, depois que eu dou a aula. O Edinaldo já mandou da semana passada, com essas marcaçõezinhas que eu faço, de ficar mais fácil de entender. Eu acho que roda bem. Aí, se você não quiser gastar, você não imprime tudo, não. Mas você salva, porque fica legal essas marcações, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima começou do mesmo jeito da 3. Começou do mesmo jeito da 3. Tem uma versão. E na 3 teve crase. Mas por que é que na 4 não tem? Porque na 3, a palavra depois do A era atividade, era feminina. Já na 4, a palavra depois do A é trabalho. E trabalho é uma palavra masculina, por isso que não tem crase, e o A se transformou em um ao. Porque tem uma versão A, o A é do tem uma versão, e o O é do trabalho manual. Por isso, não tem nunca como ter uma crase aqui. Eu não sei como é que o povo depois me disse que não sabe como coisa crase. Eu fico doido, nos outros personagens do Total que tinha. Eu fico doido. Porque essa regra é um princípio clássico, geral. Não tem erro, pode entrar. Não tem erro, é um princípio clássico geral. Pegaram o lance? Não tem como errar. Aí vamos ao número 5. O número 5 diz assim: refiro-me àquela casa. A gente sabe que aquela, eu disse ainda agora, não nasceu para ter crase. A palavra aquela não tem crase. Só que o que é que aconteceu no número 5? Por causa do verbo, né? Exatamente. Quem se refere a. Aí, olha ele escondidinho aqui. Tá vendo, Luciane? Aí, agora tem um problema. É tão fácil. Oi? Você explicando parece ser tão fácil. É nada, mulher. Porque a gente esquece, a gente estuda. Parece que a gente estudou a regra. E quando você vê alguém que domina explicando, você acha que, não, é porque ele está explicando que é fácil. Mas é porque faz tempo que a gente estudou. E aí, se você for revisando a regra, e o segredo é o seguinte: conteúdo, revisa o conteúdo, responde 50 questões. Revisa o conteúdo, 50, porque aí não fica mais preso ao esquecimento. Pegou o lance? Peguei o lance. Se refere a. E logo depois a palavra que veio foi aquela. Aí a gente teria um problema, porque a gente teria que ler assim: refiro-me a aquela. Aí o que é que a língua portuguesa diz? Junte o a do refiro-me ao a de aquela, e agora que nasce a crase. E o número 6, Mayara, responde a sua dúvida que você perguntou ainda agora, do aquele. Ou a palavra aquele com crase. Professor, aquele não é masculino? Não tem nada a ver com isso, não. É porque aqui, na 6, você também tem a mesma coisa. Quem se refere a. E a palavra em seguida foi aquele. Aí você tem que colocar a crase. Porque a palavra aquele já começou com a. Surgiu aí um a que era do refiro-me. Surgiu aí, casou de você ter
a famosíssima e famigerada crase. Tá bom? Dúvida até agora, eu posso seguir? Deixa eu fazer a marcação aqui, porque depois, quando eu enviar, ninguém fica com dúvida. Deixa eu marcar aqui. E colocar de verdezinho. E aquela já tem crase, ou já tem A, que se junta com A do refiro-me, e a gente forma aí, então, a nossa crase. Bem bandeira do Brasil, né? Verde e amarelo, as cores que eu estou usando agora que eu vi. Deixa eu ver, Mayara, o que é que tu perguntou agora? Se não fosse o substantivo feminino, teria a crase no lugar do pronome? Se, se não fosse o substantivo feminino, mas o aquele e aquela, ele não é um substantivo, não, Mayara. O aquele, não sei se você está perguntando. Eu buguei agora, Mayara. Ah, se fosse o substantivo? Se fosse o substantivo feminino, no lugar do pronome, teria a crase do mesmo jeito. Porque o refiro-me ia pedir o a e o substantivo feminino ia pedir o a. Aí teria crase, Mayara, se fosse o substantivo feminino. Agora, se no lugar do substantivo feminino fosse o masculino, aí não teria crase. Já que antes do substantivo masculino, nunca nasce crase. Acho que é isso, né? Sua dúvida? Aí, ó, número 7 agora. Refiro-me àquilo. E tem crase, pelo mesmo motivo anterior. Quem se refere a. Então, você tem aqui a nossa amiguinha A. E o aquilo já começa com letra A. Você vai ter aqui, então, o outro A no aquilo que já nasceu com ele. E é isso que vai fazer nascer a crase. A mesma coisa acontece na 8. Não me refiro, quem não se refere a. Mas aquela vai transformar aí numa crase. Esta, a 9, que é a mais dificinha, porque usou agora o a qual. Esta é a casa a qual me referi. Eu queria chamar bastante atenção para a número 9. Ela é diferente dos exemplos anteriores. Na número 9, o referir está aqui, ó. E quem se refere, eu vou até marcar de verde agora. Quem se refere a. E a qual já tem um a também. Aí aqui nasce a crase. Oxe, professor, o verbo que está no final pode me pedir um a que vai parar no a qual. É assim que nasceu essa crase. O a qual já tem um a, e o me refere, quem se refere a algo. Então, esse a foi parar junto aí do pronome relativo. É o que faz ter uma crase aí no número 9. Tem que ter bastante cuidado, tá? Porque, nesse caso, o verbo veio depois da crase. Mas também pode acontecer. A gente chama isso de inversão. Tranquilinho até aqui, corações? Só dá um joinha aí para eu confirmar que tá tudo bem, que eu posso seguir. Cadê joinhas? Eu quero muitos joinhas para saber que eu posso seguir. Luciana disse que já tá ok, o pessoal tá dando joinha, então vou seguir. Aí na apostila. Ô, professor, Oi. Volta, por favor, a 8. A 8. Vamos Sim. agora. Chega para 8. Deixa eu apagar. Vamos lá. Quando você diz, a 8 diz assim, não me refiro àquela casa da esquerda. Eita, que chique, muito bom, Marcelo. Eu não tinha nem percebido essa segunda crase que tem aí. Eita, para o Marcelo, como ele foi esperto, mais esperto que eu. Ele foi agora, percebeu que eu pulei o negocinho aqui. Tem duas crases na 8, olha. Não me refiro. Quem não se refere a. E logo depois é a palavra aquela. Aí a gente já formou a primeira crase. Mas olha que curioso essa segunda crase. Mas a da esquerda. É como se aqui tivesse escondido, mas refiro-me à casa da direita.
Então, Marcelo, quando eu tenho aqui esse A sozinho aqui, é como se eu tivesse repetido tudo que eu disse. Não me refiro, que não se refere a aquela casa. Mas me refiro à casa da direita. Então, você tem aqui esse A sendo acraseado pelo mesmo motivo desse daqui, que é como se você tivesse repetindo a mesma coisa. Mas, para não ficar redundante, ele escondeu, mas a estrutura ainda continua sendo a mesma. Quem não se refere a. E depois você teve um A craseado sozinho, a da direita, porque ele só escondeu para não repetir a mesma coisa. Mas você tem que entender que ali tem a mesma estrutura, a mesma mensagem, só que escondida. A gente chama isso de zeugma, de elipse, quando você esconde uma coisa porque ela já foi citada, mas a alma dela continua ali na construção do sentido. Aí as próximas páginas da apostila, essa aqui, é para explicar da 1 a 9. Eu acabei de fazer isso para vocês. Tudo que eu expliquei falando, tá nesse parágrafozinho aqui, para você entender do que é cada uma da 1 a 9 das orações, porque teve crase. Tá bom? Professor, quando é que o concurso também pode tirar uma ondinha em relação a topônimos? Topônimos, tá? Professor, pelo amor de Deus, me diga o que é um topônimo. O topônimo é o nome de lugar, minha gente. Tem até uma ciência que chama de topografia. Topônimo, que é nome de lugar. O concurso geralmente é importante, minha gente, esse pontinho aqui, porque o concurso geralmente traz muito nome de lugar para você saber se tem crase. Nome de país, nome de cidade. Aí vai trazer Lagoa da Canoa, perguntar se antes da Lagoa da Canoa vai ter crase. Traz Itália, traz França, traz Alagoas, e quer saber se tem crase antes desses nomes. Vamos ver o que é que rola aqui. Diante de topônimos, que são nomes de lugares, que pedem um artigo feminino, vai ter crase, ou seja, a regra é a mesma. A regra é a mesma. Tá bom? A regra é a mesma. Período do dia também cai muito, Mayara, em concurso. Acho que é o próximo tópico, inclusive. Mas esse tópico de agora vai falar só mesmo de lugares. Ó que negócio maluco, né, crase? Que deixa as pessoas em dúvida. Faremos uma excursão à Bahia, a Sergipe, a Alagoas e a Paraíba. Olhe isso, minha gente. Eu vou até deixar bem amarelinho para você focar. Que doideira. Faremos excursão à Bahia, aí teve crase. A Sergipe, se eu vou fazer excursão a Sergipe, não tem crase. Se eu for fazer uma excursão a Alagoas, não tem crase. E se eu for fazer a Paraíba, tem crase. Olha que doideira. E olhando assim, de longe, parece que deveria colocar crase em tudo, né? Vamos ver por que Sergipe e Alagoas ficaram sem crase? Vejamos. O substantivo excursão exige a crase. Por quê? Calma, vamos lá. Quem vai fazer uma excursão vai a algum lugar. Quem faz excursão a ou a algum lugar. Aí eu vou colocar agora. Agora, chega, meu Deus. Agora, resta saber se os nomes dos lugares da questão precisam de uma letra A antes desses lugares. Vamos ver o que é que aconteceu aqui, tá? Chega, meu Deus. Sergipe e Alagoas não precisam de crase. E tem um macete que todo concursando tem que saber. Olha para mim. Tem um macete. Será que é porque é menor, Marcelo?
Marcelo colocou que é porque são menores. Boa, Marcelo, essa foi boa. Não é não, porque são menores. Poderia ser, mas não foi por causa disso, não. É porque existe um macete fantástico. Eu não sei quem inventou esse macete, que deveria ganhar um prêmio, porque ele é responsável por tirar dúvida de qualquer concursando. Quando você tiver em dúvida se o nome do lugar aceita crase ou não, você vai usar um verbozinho, tira macete. Eu chamo ele de macete. Verbo para macete de saber se o lugar precisa de letra A. Chega, meu Deus. O verbo é o verbo vir. Deixa eu deixar ele bem grandão aqui. Você vai usar esse verbo. Deixa eu botar ele com letra bem bonita. Deixa eu ver aqui uma cor bem bonita para ele. Você vai usar o verbo vir. E vai usar o nome do lugar. Para você testar se esse lugar aceita a letra A. Vamos pensar em Sergipe. Quando eu digo vim, eu vim da Sergipe? Alguém diz vim da Sergipe? A gente diz não, diz vim de Sergipe. Então, me parece que quando eu fiz o teste com vim, o Sergipe não gostou muito não do da, gostou do de. Então, é um indicador que ele não aceita a letra A. Aí eu volto para a questão e quem faz a excursão vai fazer a excursão a Sergipe. Esse A é só da palavra excursão, porque Sergipe não gosta de letra A. Vamos testar Alagoas, que parece um nome bem feminino, né? Vamos testar agora o macete. Vou pegar o verbo vir. O verbo vir eu vou testar em qualquer palavra de lugar, ele vai dar certo. Quando eu digo vim da Alagoas. Tem gente que diz, é horrível. Vim das Alagoas, olha, o povo diz. Não, eu digo vim de Alagoas. E se não apareceu o da, apareceu o de, significa que a palavra Alagoas não gosta muito do A antes dela, não. Aí eu digo, faremos uma excursão a Alagoas sem crase, porque esse A é da palavra excursão e não do Alagoas. Agora vamos testar a Paraíba. Vim da Paraíba. Alguém diz vim de Paraíba? A gente diz vim da Paraíba. Então, Paraíba gosta de letra A. A mesma coisa acontece com a palavra Bahia. Eu vou usar o vim para tudo, para tirar a dúvida. Eu digo vim de Bahia. Eu digo vim da Bahia. Então, qualquer outro verbo, que se eu tiver em dúvida se vai ter crase antes de Bahia, vai ter crase porque ele gosta da letra A. Esse é sagrado. Oi, Marcelo. Professor, assim, é um assunto bom. Esse assunto não tem, assim, muita dificuldade, não. Mas são tantos assuntos no concurso que esses detalhezinhos a gente acaba... Se passando, né? Eles acabam não fixando na gente. Isso. Mas é que ele não é difícil, esse conteúdo, né? Crase não é, Marcelo. O problema é que, como você disse, qual é o grande lance da crase? Eu vou ser bem honesto com vocês. As bancas que não têm muita concorrência, vamos pegar, por exemplo, Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa vai ser um concurso que vai ter muita gente fazendo? Vai. Mas não vai ser como um concurso federal, que tem milhares, milhões de pessoas querendo concorrer a um concurso federal no Brasil por ano. Então, quando a banca coloca uma questão de crase, eu vou ser bem sincero com você, Marcelo. A banca pergunta o básico. Porque para a gente que está aqui, isso às vezes parece o básico. Mas tem muita gente que não aprendeu isso na escola. Aí a banca pergunta o básico para saber se você sabe. E se, por exemplo, o concurso de Lagoa da Canoa der muita gente, a banca vai perguntar sobre crase facultativa. Porque essa parte, ela é mais leve, realmente, Marcelo. Essa parte ela é mais simplesinha. Mas aqui tem casos, que a gente vai aprender daqui a pouco, acho que hoje vai dar tempo, mas na próxima aula. Tem casos onde eu devo usar a crase, tem
Tem casos onde eu não posso usar, a gente, por enquanto, está vendo só a que deve usar. Daqui a pouco a gente vai ver quando não dá para usar, e o pior de tudo, que é o que a banca pode dificultar e deixar esse assunto bem difícil, quando você usa se quiser. Então, Marcelo, realmente é muito bom, é mais gostosinho essa parte do quando pode usar. Quando não pode usar, também é gostosinho de aprender. A parte muito difícil, muito, que a banca pode querer dificultar, dependendo da quantidade de inscritos. Geralmente, banca que dificulta a crase é só aquela que ele precisa eliminar muita gente, aí ela coloca quando você usa se quiser. Porque vai ter os 3 tipos de regra. Quando usar, quando não usar, e use se quiser. A gente vai ter que ter muito cuidado quando chegar no use se quiser, que é o que a banca, se ela quiser dificultar, dependendo da banca, é isso que ela vai explorar. Mas é gostosinho esse assunto, não tem muito, realmente, não tem muita dificuldade não, é porque ele se mistura mesmo a outros. Então, esse macete tem que ser sagrado, viu? Se for o nome de lugar que cair na prova, perguntando se tem crase, eu vou testar tudo com o verbo vir. E saber se esse nome de lugar gosta ou não gosta de letra A. Acabou-se esse segundo. Aí veja um exemplo aqui. Um túnel ferroviário, segundo exemplo, seguindo, né? Um túnel ferroviário liga a França à Inglaterra. Aí aqui, veja que você não teve crase na França e teve crase na Inglaterra. E por que isso acontece, professor? Porque quando a gente vai... A França aqui está sendo ligada a alguma coisa. Então, a crase só nasceu aqui. Aqui é o A só de França. E, nesse caso, ela foi ligada a... Quando eu ligo algo a outra coisa. Aí é que nasce a segunda crase. Então, tem algumas coisinhas que você tem que se ligar. Por que aqui teria? Por que aqui não teria? E é aí que nasce essas existências da crase ou não. Vamos seguindo, né? Aí aqui tem a explicação em texto de todos os macetes que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu estou pulando, tá? Porque é a explicação do que eu acabei de verbalizar para vocês. Assim, a gente consegue resolver até agora... Ave Maria, deixa eu ver. 60% dos casos de crase. Só com essas regrinhas que a gente viu. O outro problema, acho que até deixa eu ver, meu Deus. Acho que foi a Maiara que falou de... Deixa eu ver onde foi que ela falou aqui. Acho que horário do dia, uma coisa assim. Não foi, Maiara, que você colocou? Ah, professor, a dúvida é muito em relação ao horário do dia e tal. E acontece também da banca querer tirar uma ondinha. Acontece. Eu já coloquei aqui o segundo esquema. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também em relação ao uso da crase, já estou terminando, ninguém cansa, pelo amor de Deus. Não fica cansado não, viu? Pelo amor de Deus. Concentra que vai. Estou finalizando já. Tem um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, que é locução adverbial. Para saber o que é locução adverbial, nós vamos ter que voltar para nosso primeiro mês de aula. A gente falou de locução adverbial no primeiro mês de aula. Já tem uns 3 meses que a gente está junto. 3 meses e um pouquinho que a gente está junto. E a gente falou de locução adverbial quando estava discutindo morfologia. O que é uma locução? São duas palavras com valor de advérbio, de lugar, de tempo, de direção. Aí, quando você tem duas palavras, uma preposição e a ideia do lugar, do tempo, a gente vai ter sempre crase. Marcelo? Está bastante complicado. Né? Acho que está aberto o microfone. Valeu. Qual é o lance? Quando a gente tem uma locução adverbial, sempre vai ter crase. Aí eu queria já mostrar aqui para vocês um exemplo claro disso. Se eu digo assim, a direita é o meu... A direita é o meu posicionamento político. Vamos dizer que isso seja verdade. Eu digo assim, ó,
À direita é o meu posicionamento político. Minha gente, eu não vou colocar crase aí. Porque eu não estou mandando, não estou falando de um lugar. Eu estou falando de um nome, de uma ideologia, eu estou falando de um nome de um lado político. Então, se for nome, não tem como ter crase no à direita. Esse à direita só vai receber crase quando ele está com valor de advérbio, quando eu estou pensando na ideia de lugar. E quando eu digo que a direita é o meu posicionamento político, eu não estou mandando você virar à direita, eu não estou mostrando lugar para você. Então, qual é o lance que a gente vai pensar? Eu vou colocar logo até aqui embaixo desse à direita é o meu posicionamento político. Olha que diferença quando eu digo vire à direita. Esse à direita não é o mesmo do de baixo. Porque esse à direita é o nome de um posicionamento, o nome não é advérbio. E agora eu tenho um advérbio quando eu digo vire à direita. Tem uma ideia de lugar. A gente chama isso, esse à direita. Deixa eu marcar aqui, que eu não marquei o A. Chega de verde, cadê a caneta? Veja que esse à direita é um lugar. Eu tenho esse à direita marcando o lugar onde eu quero que você vire. Então, a direita de cima não tem crase, a direita de baixo tem, porque a gente está se referindo a um advérbio, a uma locução adverbial. A mesma coisa acontece com o tempo, com parte do dia. Se eu digo assim, ó, deixa eu ver aqui. Chega, meu Deus. Vamos lá. Caneta amarela, deixa eu pegar ela aqui. Se eu disser assim, à noite é sempre assustadora. Veja que não tem como eu colocar uma crase aqui, minha gente. Por que não tem? Porque é o nome de um horário do dia. É o nome. O que é sempre assustador? À noite é o nome. Agora, se eu digo assim, vou assistir aula à noite. Veja que aqui você não está com o nome de alguma coisa. Você está dizendo o horário, você está dizendo a parte do dia. Isso tem a ver muito com o tempo. Então, em cima você tem um substantivo. Abaixo você tem uma locução adjetiva de tempo. É essa a diferença. Em cima não vai ter crase porque é nome. Embaixo vai ter crase porque, deixa eu marcar aqui de verde, a gente está diante de uma locução que é adjetiva em relação a uma parte do dia. Aí aqui eu fiz uma listinha. Chega, meu Deus. Aqui tem uma listinha que vai mostrar isso. À tarde. Fez isso às escondidas. Foi o modo, ó, de verbo. Foi o modo como a pessoa fez. Às vezes, olha a ideia do advérbio. Às vezes, eu como muito. Barco à deriva, é o modo como o barco está. Eita, olha que chique aqui. A luz. Ô, professor, Oi. nesse caso aí, tipo, à noite, que tem crase, né? Isso. Mas se for no início da frase, não vai pegar, não, né? Porque está começando a frase, não precisa esse entendimento e que não exige verbo, no caso, né? Agora tem que ter só um cuidado, Marcelo. Às vezes, quando está começando a frase, pode ser que também seja acraseado. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu disser assim, à noite, vou assistir aula do Wilkley, do professor Wilkley. Tá vendo que o à noite está no começo? E teve crase. Por que teve crase? Porque você está se referindo ao horário no qual você vai assistir. Agora, se eu dissesse
Chega, meu Deus. Só um instantinho, viu, minha gente? Que ele tá dando uma travadinha aqui o computador, mas agora vai. Então, tá vendo que o lance não é só porque tá no começo? Acho que foi o Marcelo, né? Não é só porque tá no começo. É porque você tem, no primeiro, a noite é sempre assustadora, você não tá falando que vai fazer alguma coisa à noite. Você não quis usar isso pensando no horário. Você quis dizer o nome do período. Mas quando eu estou me referindo especificamente a tempo, aí é que nasce a crase para esse à noite. Um é substantivo, se eu quiser sintetizar melhor. Um é substantivo, é o nome da coisa. O outro é uma ideia de tempo na qual eu vou fazer alguma coisa. Pegou o lance? A mesma coisa acontece com a direita. Se eu disser assim, ó, deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. À direita, ó com a crase, chega. À direita fica a vendinha da dona Maria. Veja, começou com a direita, mas é uma direita de local, de localização, de lugar. Por isso que teve a crase. Pegou o lance? Vou à faculdade. Tem crase? Tem, porque quem vai, vai a. Faculdade é uma palavra feminina, juntou, formou uma crase. Vou à universidade. Professor, tem crase? Tem sim. Por quê, professor? Porque quem vai, vai a. E universidade também é uma palavra feminina. Pegou o lance? Vamos embora. Aí, nessa listinha que eu coloquei aqui a vocês, eu coloquei como é que isso acontece, ó. Vire à direita. Vou à noite. O modo como eu faço alguma coisa. A deriva. A luz. Só que tem casos que eu vou dizer a luz e não vai ter crase. A luz clareou a sala. Veja, não vai ter crase. Agora, se eu disser assim, deu a luz. Pegou o lance? Aí você tem crase. Então, é muito relacionado ao fato de ser ou não um advérbio. Pegou, Luciene? Eu posso pensar assim, eu entendi, mas eu posso pensar assim, nessas locuções adverbiais, como, tipo, quando dá ideia de movimentos, de ação, assim. Movimento, lugar, tempo, o modo, o jeito como eu fiz alguma coisa, aí vai ter crase. Aí quando for, tipo, nem você falou aí, né? Tipo, noite, a noite já existe, sempre vai ter aquela noite. O bar, sempre vai ter aquele bar por conta que tipo, é o local, é o lugar, é o nome daquilo. Então, se for o nome de alguma coisa, só o nome, aí não tem crase. Se tiver a ideia de lugar, de tempo, se tiver a ideia do modo como você fez alguma coisa, aí vai ter crase. como esse exemplo aí, né? Tipo, à noite eu vou em Arapiraca. Aí tipo da ideia de movimento lugar, né? Mais ou menos isso. Aí então vai ter ideia, não é, você não está dizendo o tempo que você vai, quando você vai. Aí vai ter crase. Exatamente. A mesma coisa serve para a tarde. A mesma coisa serve para a noite. Pegou o lance? Eu peguei. É porque eu não estou formulando muito bem, sabe? A pergunta, mas eu entendi. Não, entendi também a sua pergunta, tá certíssima. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai parar nessa tabelinha hoje, até porque só tinha até isso do conteúdo nessa primeira parte, e depois amanhã a gente vai continuar só falando de horas, que também aparece às vezes, mas a gente vai parar por aqui agora, e a gente vai continuar, então, na aula de amanhã, às 4 horas eu encontro vocês. E quem não colocou ainda presente, coloca aqui no chat, para que o Edinaldo possa registrar a presença de quem ainda não colocou. E a gente continua amanhã às 4, tá? Meu povo, até amanhã a gente se encontra, por favor. Não faltem, que agora é reta final, agora o negócio vai sair. Agora não pode mais brincar, né, professor? Não pode brincar, não. Agora é velocidade máxima, Edinaldo. É verdade, é verdade. Boa tarde, pessoal. Logo mais à noite a gente tem aula ou compromisso com o regime jurídico. Aguardo vocês. Aí vou explicar mais ou menos o passo a passo agora, o que vai vir daqui para frente. Então, não percam. Tchau, tchau.